Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos começar uma série falando sobre história. E dessa vez nós vamos falar sobre um movimento que alterou os rumos da história do Brasil, que foi o tenentismo. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Ele foi uma série de eventos que aconteceram no Brasil na década de 1920 e que foram contra o modelo político do país, principalmente no que dizia respeito ao governo federal. Ele foi, como o próprio nome diz, realizado e liderado principalmente pelos oficiais de baixas patentes, que são os tenentes, mas também contou com praças como soldados, cabos, sargentos e até com alguns militares de hierarquia mais elevada. O movimento tenentista ele se divide em 3 momentos e um outro evento que ocorreu paralelamente. O primeiro desses eventos é o levante, a revolta do Forte de Copacabana, que aconteceu em julho de 1922. O segundo momento foi em 1924, que foi a Revolta Paulista, e a Revolta Paulista deu origem ao terceiro e o mais famoso desses movimentos, que foi a Coluna Prestes, que veio a terminar em 1927. O evento que ocorre em paralelo é a chamada Comuna de Manaus, que ela aconteceu em 1924. Ela também foi realizada por militares de patente mais baixa. Ele foi um evento realmente ligado ao tenentismo, mas ele não se enquadra na sucessão histórica dos eventos que a gente teve em São Paulo, Rio de Janeiro e no Sul. Então por isso que eu coloquei como um evento um tanto quanto paralelo do movimento tenentista. O movimento tenentista ele é fruto de um processo histórico das relações dos militares com a política brasileira e também é fruto de uma ideologia que se formou no Brasil na época do Império. Esse fruto como processo de um processo militar se dá pela chamada questão militar no final do reinado de Dom Pedro II e da proclamação da República. A República Brasileira ela foi proclamada mediante um movimento militar. Foram os militares que derrubaram o Império e deram origem à República. Os 2 primeiros presidentes, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, eram militares. Então, esse foi um momento que inaugurou a influência do militarismo na política brasileira. Ou seja, é uma ideia que paira a sociedade brasileira de que os militares são um grupo que deve interferir na política brasileira quando acharem que não estão indo bem, quando acharem que novos rumos precisam ser tomados. E é um pensamento que existe até os dias de hoje, de tão forte que ele é. Já o processo ideológico nasce entre os grupos liberais do final ali do reinado de Dom Pedro II, e esse pensamento ideológico ele parte do princípio de que a elite brasileira ela é extremamente poderosa, ela tem um poder muito grande sobre a sociedade, ou seja, o Brasil teve séculos de escravidão, séculos de submissão, então essa elite ela é extremamente poderosa. E essa elite ela consegue controlar a população até mesmo eleitoralmente, como a gente conhece termos como o voto de cabresto, o coronelismo, o patriarcalismo, ou seja, são uma série de relações de poder que fazem com que a população fique na mão, fique à mercê dessas elites. E esse pensamento, essa vertente ideológica, ela parte do princípio de que uma democracia dentro desse modelo social do país não é uma democracia de fato, ela vai ser apenas uma forma de você legitimar o poder, legitimar esse grupo de elite através da eleição. Então, esse pensamento ideológico,
ele considera que é preciso ocorrer uma ruptura por um regime de exceção através de um golpe. Esse golpe, o governo que vai ser instalado, a partir desse golpe, ele deve ser progressista, ele deve investir em educação, ele deve investir em alfabetização, ele deve romper esse domínio da população pela elite, para aí sim você poder ter eleições e ter um processo democrático de fato. Então, a gente tem esses dois pontos no movimento tenentista. A evolução de um processo em que os militares se tornaram um ator importante no jogo político a partir da proclamação da República, e essa ideologia de que era preciso haver um rompimento com o modelo político para que, de fato, o Brasil possa ter algum progresso. O modelo político da época do tenentismo é o que é bastante conhecido, da República Velha, que é o do Acordo de Taubaté, em que você tem os governos, os grupos políticos de Minas e São Paulo se revezando através de eleições de cartas marcadas. As eleições para presidente no Brasil, elas já eram pré-definidas quem ia ganhar. Muitas dessas eleições, inclusive, eram com candidato único. Então, como a gente pode conceber uma democracia onde só haja uma pessoa candidata ao cargo? Então, era um regime que era extremamente travado, era um regime um pouco dinâmico, era um regime concentrado na mão de poucos atores políticos. E o movimento tenentista, ele surgiu, ele se manifestou para ir contrário a essa realidade política existente. O estopim para o primeiro desses movimentos, que foi a Revolta do Forte de Copacabana, ou também chamado como Revolta dos 18 de Copacabana, foi no processo de transição do presidente Epitácio Pessoa para o presidente Arthur Bernardes, em 1922. O Arthur Bernardes, pelo acordo político, ele recebeu o apoio do Epitácio Pessoa para ganhar a presidência, e o Epitácio Pessoa queria que os militares em Pernambuco interferissem nas eleições a favor do Arthur Bernardes. O Hermes da Fonseca, o marechal, que foi presidente do Brasil de 1910 a 1914, ele era o presidente do Clube Militar do Brasil da época, e ele enviou uma mensagem para os militares de Pernambuco para que não interferissem no processo eleitoral. Os militares deveriam ficar de fora. Isso foi visto pelo governo federal como uma insubordinação. E o ministro da Guerra, Pandiá Calógeras, interpretou isso como subordinação, e o Hermes da Fonseca foi preso. E essa prisão do Hermes da Fonseca, ela fez com que ocorresse essa revolta no Forte de Copacabana, que foi liderado pelo seu filho, o Euclides Hermes da Fonseca, que era um militar de baixa patente. Então, a gente tem em julho de 1922, a gente tem o primeiro ato do movimento tenentista, que foi essa rebelião no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, promovido pela prisão do Hermes da Fonseca. Ou seja, a relação do governo federal com os militares sofreu uma rachadura que combaliu as relações entre essas duas instituições e gerou um primeiro movimento revoltoso. Esse movimento ele não foi duradouro, ele durou apenas 2 dias, o levante aconteceu num dia e ele foi debelado no dia seguinte. A maioria dos revoltosos se entregou, apenas um pequeno grupo de 17 saiu para marchar pela orla de Copacabana para confrontar as tropas federais. Nessa marcha, um civil se juntou a eles e acabou que eles confrontaram com milhares de militares que foram mobilizados pelo governo federal, que abriram fogo apenas contra 18 pessoas, né? Contra 17 militares e um civil que se aliou a eles naquele momento. Então, com esse ataque do governo, o movimento foi debelado. A maior parte desses 18 foram mortos, alguns sobreviveram e foram presos. Esse movimento ele não causou nenhum dano nesse momento ao governo, ele não provocou nenhuma reação imediata, mas foi o estopim para um movimento de longo prazo. É importante lembrar também que 2
de dois nomes que estavam nessa revolta do Forte de Copacabana. Um foi o Siqueira Campos e outro foi o Eduardo Gomes. Essas duas figuras que estavam entre esses 18 se tornaram lideranças na Revolta Paulista e também se tornaram lideranças durante a Coluna Prestes. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.